Vocês já ouviram falar sobre saudabilidade no ambiente urbano e em nossa própria casa? O que isso interfere em nossas vidas? Esse é o tema do episódio 6 da série 11, Saúde Ambiental em Alerta, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc. Como convidada, recebemos Anelisa Garcia, arquiteta urbanista e educadora socioambiental. Anelisa, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc. E vamos tratar de saúde ambiental, né? É um tema muito interessante, né? Que precisa ser cada vez mais priorizado. E eu gostaria que você nos explicasse um termo, né? Que tem sido cada vez mais colocado os holofotes, né? Que é o termo da saudabilidade. Né? Então, que se explicasse para a gente, né, o que significa e aonde ele se encontra, né, onde ele pode ser incorporado. Tá bem. Bom, primeiro eu agradeço, Sucena, pelo convite de estar aqui com você e falar para os seus espectadores. Eu espero que a nossa conversa seja boa para que a gente consiga elucidar mesmo essa palavra nova, que é saudabilidade. As pessoas, quando começam a fazer o exercício de olhar para o seu entorno e entender, falar, agora eu sei sim, eu vivo saudabilidade todos os dias, né? Então, a saudabilidade, ela se diz respeito à saúde do ambiente e à interação do nosso corpo com esse ambiente. Como que esse ambiente urbano, né, esse ambiente edificado, seja a cidade, seja a nossa casa, nosso escritório, os ambientes, como eles interagem com o nosso organismo e nos proporcionam, eles podem nos proporcionar saúde física, mental e espiritual. Ao contrário disso, né, locais não saudáveis, eles podem realmente prejudicar a nossa saúde. Então, como que a gente constrói a nossa realidade dentro da nossa casa ou na cidade para que a gente proporcione saúde para as pessoas? Agora, eu gostaria que você pudesse nos exemplificar, por exemplo, em casa, o que seria uma característica de saudabilidade? E aí, depois, no meio urbano, enfim, para a gente ter uma noção, né, de como aplicar e ficar mais antenado, né? Até para entender melhor, né, esse conceito. Beleza. Então, quando a gente faz uma análise, né, anamnese, uma análise da residência da pessoa, por exemplo, na parte de arquitetura, ou então no corporativo, né? A gente vai ver o quê? Quais são alguns parâmetros que a gente tem para medir, para fazer essa mensuração do quão saudável aquele ambiente está. Então, a gente vai ver iluminação natural e a qualidade da iluminação artificial que a gente está oferecendo para os usuários, ventilação natural e a ventilação artificial, também a manutenção dos equipamentos para fazer essa ventilação ser mais adequada e não ter contaminação de micro-organismos, a ambientação, a disposição de como as pessoas estão no ambiente, para que a gente não tenha os gatilhos de estresse no nosso corpo, de ficar de costa para uma porta, ficar vulnerável com o computador, com informações que a gente tenha no nosso corporativo, que as pessoas vão estar passando atrás da gente, e aquela informação que seria sigilosa está ali vulnerável para quem está passando. Ou o nosso ambiente da residência, a gente dá uma olhada para ver como é que a pessoa está dormindo, aonde ela está estudando nessa casa. São os locais de longa permanência, que a gente chama, né? O local onde ela fica mais de 8 horas por dia, pelo menos 6 horas por dia. Ela fica ali deitada naquela cama no quarto, então qual é a qualidade do quarto? E o que esse quarto oferece de saúde para que ela tenha um sono de qualidade? Então, zero lux, que a gente fala, que é um quarto que não tenha nenhuma iluminação, para que a gente possa ter o fator da produção da melatonina o mais alto possível, para que a gente consiga fazer regeneração celular do nosso corpo. Os locais de longa permanência são diferentes para cada etapa da vida. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que está em casa, que é mais idosa, então ela fica na sala, naquela poltrona, assistindo TV o dia inteiro. Aquele é um local de longa permanência para ela. Então, a gente verifica na casa algumas adequações de ambiente e também radiações eletromagnéticas, campos eletromagnéticos na casa, os sons de infrassom e ultrassom, que a casa também pode colocar
como sendo um agente de estresse, uma produção de cortisol a mais no organismo, que cortisol a gente produz mesmo no dia a dia, mas uma produção exagerada descompensa o nosso organismo e nos causa prejuízo também na saúde mental. Então, são essas... E também o controle de COVs, de compostos orgânicos voláteis, que nada mais é do que aqueles produtos que a gente usa para fazer a limpeza da casa, e eles soltam aqueles cheiros, né? São os inaláveis. A gente vai limpar a casa com aquele monte de produto, e aqueles produtos, eles impregnam na gente ali, estão no ambiente, ou revestimentos, pisos, são produtos que fazem da casa ou da limpeza da casa prejuízo para a nossa saúde. Então, dentro da nossa casa, por exemplo, como que a gente controla esses COVs, esses compostos orgânicos voláteis? Para nós, o tolueno, o benzeno, o formaldeído são prejudiciais para a nossa saúde, mas existem plantas que se alimentam deles. Então, algumas plantas, elas fazem a captura desses produtos químicos e elas se alimentam e elas produzem toda a parte de regeneração dela, ela cresce linda. Então, o que está fazendo mal para nós está fazendo bem para a planta. Por isso que a gente sabe hoje quais são as plantas que podem colocar naquele ambiente, seja da casa, seja do ambiente corporativo. Para uma acuidade visual também, a pessoa está estudando ou trabalhando dentro de casa, a gente tem também as lâmpadas mais específicas para fazer trabalhos manuais, para fazer estudo, para usar perto de computador, tudo isso. Ventilação também, a gente requer sempre uma ventilação mais adequada nos ambientes para fazer a troca do ar, né? Porque às vezes o ar fica mais poluído dentro da nossa casa do que com a janela aberta, incrivelmente. Mas isso é medida, a gente consegue mensurar isso por equipamentos hoje em dia. Então, pensando em saudabilidade dentro da nossa casa, que é no micro, né? Que a gente consegue controlar, ou no ambiente corporativo, de oferecer essa qualidade de ambiente para a nossa saúde ser regenerativa e não degenerativa, a gente pode pensar também no macro, que é a arquitetura dos bairros, da cidade, o desenho urbanístico, o traçado urbano das cidades. Então, como que está, por exemplo, aí a gente vai lá longe, né? Como é que está o zoneamento da nossa cidade? A gente está colocando prédio um lado do outro e a gente não consegue mais uma ventilação natural que não seja canalizada entre os prédios, uma iluminação natural, porque às vezes você compra um apartamento que tem uma fachada norte, ok, só que tem um prédio na frente e está te prejudicando a insolação daquele apartamento que está novo. Como é que, então, a cidade dispõe do zoneamento? Como é que ele dispõe do mobiliário da própria cidade ou da cobertura arbórea que a cidade tem para fazer esse controle de poluição? Como a gente tem poluição a poluição do material particulado dentro da nossa casa e dos produtos químicos, dos compostos orgânicos voláteis, na cidade a gente tem essa poluição também dos automóveis, né? Da construção civil. Então a gente tem bastante agentes que nos prejudicam a saúde dentro da parte urbanística da cidade. Também na parte de segurança que eu falei, a gente fica vulnerável, né? O que a cidade nos proporciona para que nós não nos sentimos tão vulneráveis, né, naquela calçada, naquela avenida, naquele bairro exatamente. Se a gente tem fachadas ativas, por exemplo, à noite, com comércio aberto entre os prédios, para que a gente tenha um pouco mais de movimento de pessoas ali e não se sinta tão insegura de andar. Então, assim, algumas coisas da cidade algumas legislações vão se modificando para que a gente consiga ter esse conforto, essa saúde física, essa preservação e manutenção da saúde física e mental da gente no macro, que é na cidade, que é o quintal da nossa casa, né? Onde a gente mora no coletivo ali, que a gente tem que colaborar com o coletivo, e dentro da nossa casa também e no ambiente corporativo. Mais ou menos isso. Agora, minha pergunta é a seguinte: no planejamento urbano, a gente vê que as cidades não são dessa forma, né? Justamente os exemplos que você citou, né? São um contraponto ao que está ocorrendo. Então, a saudabilidade é um termo, é um pensamento sistêmico, né, intersetorial e transversal.
a gente precisa de várias secretarias envolvidas nessa conversa para que a gente entenda como é que está a manutenção. Então, assim, Secretaria de Segurança, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, que faz o mapeamento pelo NASF, pelo Saúde da Família, da onde estão as pessoas com recorrência de doenças. Nós teríamos que ter um pensamento sistêmico para isso. E aí, hoje em dia, a gente não tem isso nas cidades. Infelizmente, a gente consegue entender, são setorizações, né? Então, a Secretaria de Segurança observa alguma coisa aí, trabalha pontualmente naquilo. O meio ambiente também, as cidades que têm a Secretaria de Meio Ambiente fazem essa parte de manutenção da cobertura arbórea, de supressão e compensação dessas árvores, mas a gente também está bem aquém, falando da nossa cidade, a gente está bem aquém do mínimo de cobertura arbórea que se necessita, que é o mínimo que a ONU, né, que a OMS pede para que as cidades tenham. Então, assim, nós deveríamos olhar mais para os espaços coletivos que a gente tem, né, os espaços urbanos de uso coletivo, para saber onde é que a gente consegue colocar mais essas árvores, porque as árvores, tem muita gente que fala que ela suja a cidade, mas ela ajuda demais no controle do material particulado, no controle sonoro também, da poluição sonora. Então, as praças perto, né, rente às grandes avenidas, elas combatem, elas fazem um bloqueio da poluição sonora para aquele bairro que está para cima, né? Então, assim, são vários momentos que a gente consegue olhar para o traçado urbano e entender, a pessoa está segura para fazer, por exemplo, um passeio, fazer pedestrianismo. A gente não anda mais a pé na cidade, porque a gente não tem paradas. Então, assim, pequenas praças. A gente vai daqui naquela praça, depois vai na padaria, para na outra praça, vai no mercado, volta. E aí tem o comércio do prédio que a legislação está permitindo fachada ativa naquele prédio. Então, não são mais aquelas empenas gigantes de meio quarteirão, onde a gente não sabe o que tem na esquina, né? A gente está andando ali naquela rua e não sabe o que está vindo para lá, porque a gente não tem essa legislação de fachadas ativas na cidade. Então, tem que ter o olhar da saudabilidade para o meio urbano, para o urbanismo, não existe nesse momento ainda. O que a gente tem realmente são especulações e tratativas e implementações pontuais separadas, assim, que não se conversam muito, não. É aquele famoso, né, nas caixinhas, né, que a gente fala, né, separadamente, né, e não tem essa transdisciplinaridade, de certa forma, né, que seria o ideal. E outra questão que eu gostaria de abordar com você é com relação à formação. A saudabilidade já está na formação dos arquitetos, dos engenheiros, já está compondo, né, essa formação? Então, pelo que eu tenho conhecimento, ela está, que é a parte que me coube, né? Há alguns anos atrás, nós tivemos certificações internacionais de saudabilidade, algumas certificações que já tratavam de sustentabilidade também fizeram a parte de saudabilidade. Então, são estudos que não são referenciados pelo MEC, por exemplo, no país, e depois começaram a abrir algumas pós-graduações, extensões, também com esse viés de saúde, né, de wellness que eles falam, né, é um outro termo para saudabilidade. E são pós-graduações. Dentro da academia, eu acredito que só na pós-graduação. Eu não tenho visto cursos de arquitetura que tenha na sua grade de graduação esse termo, essa disciplina, né? Pode ser que o pensamento esteja lá, mas ele está ainda desconectado, não está focado para entender se aquela disciplina existe como uma aula, exatamente, né? Eu não conheço nenhum curso que tenha saudabilidade como disciplina de graduação. E, Ana, está muito legal o nosso bate-papo, né? Bem instrutivo. A gente está chegando nos momentos finais. Aí eu gostaria que você fizesse suas considerações e talvez assim a gente está próximo, né, da COP30, a gente tem essa questão também dos eventos extremos, da crise climática, né? Se pudesse também fazer um paralelo, né, da saudabilidade com esse quadro, né, que nós vivenciamos. Então, o que a gente estava falando são da gestão, né? A gestão pública vê a saudabilidade com um olhar
mas quem faz uso disso no cotidiano é a população. Então, eu, por exemplo, eu atuo com entidade de terceiro setor, sociedade civil organizada, fazendo palestras, oficinas. Eu acredito isso, a conscientização da população, que é o usuário desse meio urbano, que poderia ter mais adequações para a saúde humana, ela é muito importante. Então, assim, mesmo quando a gente vai para a COP, né, a gente tem que entender que a cidade precisa entender, mas não como entidade, como povo mesmo. A população precisa entender se se a rua da casa dela está fazendo bem para ela, se o bairro está fazendo bem, o que ela pode contribuir. Isso que é a reflexão que é a mais importante. O que ela tem de sugestão para contribuir para aquele espaço que ela utiliza no dia a dia, com ela e a comunidade dela do entorno. Então, assim, essa reflexão da gente estar levando essa informação para a população, para grupos de mulheres, grupos de estudantes, entidades de bairro, tudo mais, eu acho que faz esse exercício da gente dar um salto. Logo mais, eu acredito que se a gente investir nessa conscientização e nessa mobilização, de repente vai ter uma chavinha que vai virar para a gente participar com mais consciência, um pouco mais de objetividade dessas reuniões que a gente tem tão importantes, mas que a população realmente não ela se desconsidera porque ela não sabe a importância dela para isso. Bom, gratidão e bom trabalho, e até um próximo bate-papo, né? Que a gente tem várias outras pautas aí para conversar depois. Obrigada. Tá bem, Sucena, muito obrigada pelo convite. Eu fico à disposição para quem quiser saber mais.